Olá, amigas e amigos, estamos de volta para o nosso podcast Pode Pensar Diferente, voltando aqui às nossas atividades agora em 2023, não é? Então tá muito legal e assim a gente está retomando, vamos continuar conversando com pessoas extraordinárias, tratando dos assuntos mais diversos, que você já sabe que aqui nesse canal você encontra tudo que está acontecendo de mais atual e que de fato é interessante, é importante, são assuntos que interessam diretamente o cotidiano de uma forma geral. E hoje eu estou muito contente porque eu estou recebendo uma querida amiga, Audrey Cleis, que é vereadora em Santos, também jornalista, formada em Direito, tem um trabalho extraordinário na área de educação, né, político dentro da área de educação na cidade de Santos, e para além de tudo isso, agora foi eleita a primeira presidente da União dos Vereadores da Baixada Santista. Então é uma pessoa super interessante que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dela. Não é isso, querida amiga Audrey Cleis? Seja bem-vinda. Eu tô muito feliz depois dessa abertura. Eu me sinto honrada de estar aqui ao seu lado. Obrigada pelo convite. Parabéns pelo brilhante programa. Já começa com esse nome, Pode Pensar Diferente, porque todos nós realmente podemos pensar diferente. E temos que exercitar isso no nosso dia a dia. É o que mais a gente faz, né, Reginaldo? Porque no dia a dia, nas ruas, com pessoas tão diferentes que passam pelas nossas vidas, a gente precisa fazer esse exercício da escuta. E não só escutar, mas fazer com que as políticas públicas, elas permeiem por todos os espaços. É o nosso dever, né? E é assim que a gente precisa conduzir. E graças a Deus estou conseguindo, e agora como a primeira mulher eleita para a presidência da União dos Vereadores da Baixada Santista, com certeza vamos pensar ainda mais diferente, né? Então, muito obrigada, uma honra e parabéns pelo belíssimo programa. Imagina, querida, uma honra para nós aqui estarmos recebendo você que tem um trabalho que eu pessoalmente já disse isso em algumas oportunidades, não só a você diretamente, mas em algumas oportunidades de eventos que nós estivemos, eu já falei isso também publicamente, eu gosto muito do trabalho que você realiza. Acho de fato e verdadeiramente você uma importante liderança na nossa região, viu? E acompanho o seu trabalho. Muito obrigada. Eu digo mesmo porque você está aqui à frente deste programa, mas faz também um belíssimo trabalho na cidade de Itanhaém como parlamentar. Eu digo, sabe, Rutinaldo, tudo na vida é preparo. Então, a bagagem que você carrega e onde você foi buscar o teu conhecimento para replicar, porque o conhecimento ele precisa ser doado em forma de trabalho e que a população pense cada vez mais desta forma, né? Quem vai me representar? O que aquela pessoa já fez? O que ela já foi buscar de ensinamento para que realmente ela mereça estar ali, né? Comandando, representando, articulando para que os meus direitos sejam garantidos. Não adianta a gente só reivindicar, mas qual é o meu dever de ação e atuação? E isso vale para todos os cidadãos, né? Então, desde o momento da participação, da escolha, e eu digo muitas pessoas, o momento mais crucial não é ali da urna, mas sim durante todo o período de acompanhamento. Isso sim faz a diferença na nossa sociedade. E com certeza Itanhaém também escolheu muito bem o Rutinaldo como vereadora. Muito obrigado, querida. Mas, Audrey, sabe o que eu queria de imediato perguntar a você? A sua primeira faculdade qual foi? Você estudou primeiro jornalismo ou direito? Porque você é formado tanto em jornalismo quanto em direito. É uma história doida, viu? Porque, na verdade, antes ali dos 17 anos, eu sempre tive em mente que eu faria medicina. Eu fiz 3 anos de técnico em patologia clínica. Trabalhei durante 1 ano na Santa Casa de Santos, nos laboratórios daquele grande hospital,
né? Ali examinando, fazendo coleta de sangue em UTI, enfermaria, fazendo análise nos exames de fezes, olha que loucura, urina, porque esta é a função de um patologista. Tenho isso na minha vida, essa passagem, que amei, né? Foi uma experiência incrível. Mas quando eu fui prestar o vestibular, o meu pai faleceu. E aí tudo mudou na minha vida. E a minha mãe, né, com a sabedoria, né, das mães, ela, filha, fica aqui em Santos, não vai para longe, agora tá tudo diferente, né? E faz jornalismo, você gosta tanto de se comunicar, de falar, fica aqui com a gente. E aí, então, eu prestei o vestibular para jornalismo. Passei, logo no primeiro ano, já abriram um estágio ali para o Sistema Santa Cecília de Comunicação, que estava começando ali com a TV. E passei, né, eu e mais 3 alunos, e fiquei os 4 anos trabalhando na Santa Cecília TV. E aquilo ali me deu um outro olhar, mudou o meu mundo, o meu rumo, e fiz a faculdade de jornalismo, depois fui já para a TV Tribuna. Que é afiliada da Rede Globo lá na Baixada Santista. Exatamente. Passei pela questão da pauta, produção, edição, fui a garota do tempo, depois Você sabe que eu me lembro de você, né? A garota do tempo. Pessoal, no elevador, quando entrava no elevador, era a primeira pergunta, e o tempo amanhã? E nesse final de semana, vai chover, vai fazer sol? É um barato, né? Porque você fica com aquela característica, né? As pessoas olham para você, já tem a referência como aquela situação. E aí depois fui para reportagem, e é o que me fascina, é o que... Você gosta da atividade do repórter? Eu gosto da atividade de rua, eu gosto de estar com a população. Não é à toa que, né, depois percorri todo esse caminho e estou como vereadora. E as pessoas me perguntam na rua muito, porque tinha uma finalização em todas as reportagens que eu falava, meu nome já é diferente, né? Audrey Cleis. Então, marcou muito. Sim. E ali no final de cada reportagem, a gente falava, cada um com seu nome, Audrey Cleis, para o Jornal da Tribuna. E já tem 12 anos que eu saí da TV. E as pessoas me param na rua e me fazem fazer essa frase. Audrey Cleis, do Jornal da Tribuna, vira e mexe, eu recebo lá as mensagens. Isso é o carinho, né, que fica. Não, mas é porque você é querida. E o fascínio que eu tenho realmente por entender problemas. Mas você deixou memória. Eu acho que o teu trabalho era um trabalho que ele tinha, assim, ele era muito autoral, eu diria, no sentido de... Primeiro que teu timbre de voz, eu acho que ele é muito seu, né? Então ele é muito, muito peculiar. Não estou dizendo que haja timbres diferentes, no sentido assim, timbres são todos iguais. Não estou falando isso. Eu entendo, porque todo mundo assim, fala isso. Então, mas você tem um timbre que não é possível confundir com nenhum outro. E na televisão, somado ao seu nome e, naturalmente, claro, o magnetismo pessoal, a qualidade do trabalho que você exerceu durante longos anos, foram 16 anos fazendo esse trabalho. Então, evidentemente que isso consolidou, né, porque você fazia parte ali do cotidiano da Baixada Santista. Esse é um fato. Nós estávamos conversando, né? Então, eu moro em Santos. A minha cidade é Santos, nasci, sou santista de coração, raiz, time. Mas eu conheço a Baixada Santista de A a Z, de Z a A, né? Então, de Bertioga a Peruíbe. São minhas cidades. Eu tenho na minha alma. Eu estava fazendo uma reportagem em Bertioga, daqui a pouco me mandava na mesma manhã para Peruíbe. Então, para muitas pessoas que pensam que a distância, né? Nossa, mas é muito longe Bertioga. Para mim era como se fosse outro bairro. Então, essa locomoção entre cidades nunca foi problema para minha vida. Então, isso tudo para mim é muito normal. A Baixada Santista, ela faz parte da minha história. E eu carrego isso na alma. E as pessoas sentem isso. Então, eu sou uma apaixonada pelas 9 cidades da nossa região. São cidades históricas, são cidades que nasceram e fizeram nascer o nosso país. Batalho muito para que as pessoas façam esse reconhecimento da nossa região como tal, né?
principalmente o turismo religioso, nós temos lá as primeiras igrejas do nosso país, né? Fato. Que isso seja valorizado, visto, reconhecido. Então, não tem o que se falar de diferente. É apaixonante, é encantador. E as pessoas me perguntam bastante se eu não tenho saudades do jornalismo. E eu falo, não, porque eu faço hoje mais jornalismo do que nunca. Porque o jornalismo, ele vai até um ponto. Você vai até a comunidade, entende o problema, sabe qual é aquela fragilidade, filtra, relata e entrega para alguém resolver. Olha, tá aqui o problema, precisa resolver. Quando você passa para o lado da política diretamente, porque político todos nós somos seres políticos, você consegue, de certa forma, transformar aquela fragilidade em política pública consolidada. E isso é fantástico, porque é a tua ação, é o teu olhar do jornalista na veia que se transforma em algo propositivo, positivo a toda uma sociedade. Então, saudades, acho que a saudade fica da família, dos amigos, né? Que você tinha ali naquele contato diário, mas somos amigos irmãos. Então, mas eu acho que também é ciclo. Você não pensa assim? Eu avalio de que modo que eu raciocínio essas questões da vida, né? Porque você teve um sucesso muito grande em função naturalmente do seu talento e da sua disposição de trabalhar. E foi um ciclo importante na sua vida que te deu o lastro necessário para que hoje você pudesse estar fazendo esse trabalho. Mas eu acho que quando a gente encerra um ciclo, né, que eu acho que foi o seu caso ali na TV Tribuna, especificamente como repórter, né, então eu acho que você não sente saudade. Eu acho que é essa questão, né? Porque a saudade, ela pressupõe, no meu entendimento, assim, quer dizer, será que eu quero voltar? Não é só isso, né? Você não quer reencontrar aquela realidade. O que você quer é que aquilo que você experienciou, que é o que você utiliza hoje, inclusive, para trabalhar dentro do que você faz. E agora, como presidente da UVEBS, conhecendo a Baixada como você conhece, isso vai ser especialmente importante. Exatamente isso. Eu acredito que a vida ela é feita de ciclos. Um fecha para você abrir outras portas, mais oportunidades, enxergar com mais propriedade talentos que estão em você, né? E habilidades que precisam ser potencializadas. E é exatamente isso que aconteceu com a minha saída lá da TV Tribuna. As pessoas lamentam porque gostavam de ver a Audrey todos os dias na TV, mas comemoram ao mesmo tempo porque sabem que podem contar com a Audrey em ações efetivas diretamente lá com a população. Eu acho que você mudou de lado, porque antes você entrevistava, agora você é entrevistada. A primeira vez foi estranho. Imagina. Foi estranho, porque assim... porque você tá sempre lá, tem sempre alguma coisa com a Audrey. E você precisa amadurecer nesse sentido também, né? E entender que a cobrança, ela é natural e ela vai ocorrer sempre, porque você tá ali para isso, para ser cobrada. E a cobrança, ela é tão positiva porque faz você crescer e buscar ainda mais conhecimento, né? Quem sabe enxergar a cobrança e a crítica como algo de crescimento, isso não tem limite, né? Para você. Ela tira você da zona de conforto, o que é muito positivo para o progresso. Né? E quando você tem inteligência emocional suficiente, como é o seu caso, desenvolvida, então isso realmente agrega e faz com que a pessoa evolua também, como é o seu caso. Inteligência emocional, racional, você tem que ter tudo, viu, Rudinaldo? Porque não é fácil, né? Não é uma missão fácil e aqui não é vitimismo ou mimimi. A política ainda não está amadurecida o suficiente para receber mulheres. É um caminho que está sendo... Mas isso nós vamos falar, que eu quero falar desse ponto. Agora eu quero só fechar aqui para ficar mais claro, para que vocês entendam e possam conhecer um pouco mais dessa figura encantadora que é a querida Audrey. Mas eu gostaria que você dissesse como que o direito entra na sua vida. Ótimo, perfeito. E pessoas questionam, Audrey, mas por que você fez o direito se você não atuou como advogada? Na verdade, o direito entra na minha vida logo depois, no segundo ano que eu estava na TV Tribuna. Eu comecei a cobrir
muitos casos de polícia. Então, eu ia para a delegacia, fazia plantão em alguns DPs durante muito tempo, de crimes horríveis que a gente precisava presenciar. E aqueles termos, aquelas questões mais técnicas, aquilo tudo me deixava um pouco ansiosa, né? Em transformar aquilo tudo que os delegados, né, e os técnicos daquelas delegacias, júris, juízes, promotores, me passavam numa leitura mais leiga, né, para a população. Falei, caramba, mas eu preciso buscar mais conhecimento. E foi justamente isso. Foi aquele meu incômodo de tentar buscar de outras formas e outras maneiras uma leitura mais confortável para a população de modo geral, que eu sempre tive um pensamento. Quem está vendo TV, eu preciso falar desde a avó até a criança que está vendo aquela TV naquele horário, né? E aí você passa por diferentes níveis de aprendizado e ensinamento. Então eu preciso falar de um modo que as pessoas entendam naquele primeiro momento, porque a frase só vai no momento, né? Então elas precisam pegar o pensamento logo no primeiro instante que eu falo aquilo. Senão passa e aí ninguém entendeu e aquilo sempre me incomodou muito, né? Então eu fui me especializar e deu muito certo, porque o direito é para a vida. Eu digo que todas as pessoas deveriam obrigatoriamente passar pelo direito, porque a faculdade de direito, ela te conduz tua vida, né? O direito está desde o momento que você vai dormir, apaga a sua luz, você acorda, né? Você acende a luz da sua casa, tá ali um direito, é um contrato que você já fez com a empresa. Então as pessoas não entendem isso. E isso facilitou muito a minha profissão. O teu trabalho ali. Nossa, enriqueceu muito o meu conteúdo. E dali eu não parei de estudar, né? Então, fiz minhas especializações em educação, né? Que também é uma outra paixão que você tem, outra paixão. Que você foi secretária de educação adjunta, isso, lá em Santos. Fui. Antes dessa etapa, eu estava já lecionando em universidades, né? Professora universitária. Por conta dessas graduações que fiz, né? Então, eu lecionava ética e comunicação. E meu caminho foi conduzindo para essa veia da educação. Dentro da TV Tribuna, eu tinha quadros que só falavam sobre educação, né? O Educação em Alta, que criei este quadro para mostrar as experiências exitosas dentro das escolas, né? E como cada escola poderia trocar ali o seu conteúdo. Olha, está acontecendo isso lá na cidade de Itanhaém, de Peruíbe, dentro de uma escola que ainda é rural. Olha que legal que está acontecendo aqui em relação à reciclagem, a horta. Bora fazer isso em Santos? Santos, o que está acontecendo aqui que pode trocar experiência? E foi muito bacana. O quadro existe até hoje, né? Sim. Então, é algo que eu não me sabia deixa... que tinha sido um projeto seu. Exatamente. Olha que interessante. Me deixa muito lisonjeada, porque eu tive que lutar para que esse programa ele continuasse. Porque acontecia um fato, um homicídio, um acidente na estrada. O que queriam derrubar? A educação, né? E eu falava, não, a educação não vai cair aqui nesta pauta. Quem não sabe, esses jargões que a gente utiliza no jornalismo, né? Cai a pauta é o quê? Dá prioridade para aquilo que está acontecendo no momento. E eu tinha que brigar para que o quadro se mantivesse. E aí as pessoas foram entendendo que aquilo era importante dentro da TV. Olha que legal. Que a educação é a base e que aquilo também era prioridade, né? E eu fui ficando mais forte dentro daquilo. E ninguém nunca me tirou mais o quadro. Que legal. Então, e só foi aumentando e as coisas foram acontecendo mais e mais, de forma mais forte. E foi muito bom, né? Porque foi uma semente que foi plantada. Sim. Que foi regada e que hoje se tornou um bambu chinês. Eu falo que o bambu chinês, né, é uma raiz da profundidade da raiz. Entendi. Ela é tão forte que ninguém derruba. A relação metafórica.
ela pode ser, né, ela se curva às tempestades, mas ninguém derruba. Então, que delícia que é isso, né? Você enxergar que um produto deu certo, está sendo um sucesso e que a educação está viva. Que bacana. Dentro de jornalismo. Mas depois, quer dizer, então você trabalha há 16 anos, aí você estuda direito por conta da necessidade de melhor compreender aquela linguagem para poder depurá-la e colocá-la de uma forma que a população pudesse entender dentro das suas mais variadas camadas, de A a Z, que era a sua ideia, que essa informação pudesse chegar ao maior número possível de pessoas em função da facilidade de compreensão dela, que era a tua perspectiva. Exatamente. Nesse aspecto. Agora, como que a política entra na sua vida? Em que momento você decide, olha, este ciclo está encerrado e então eu vou me lançar na atividade político-partidária, decidir que vou ser candidata a vereadora na cidade de Santos, então, ou na verdade isso vem em função, depois, imediatamente após você ter exercido essa função de secretária adjunta, ou isso acontece quando você já era vereador, enfim. Para resumir aqui, para ser bem objetivo em relação à pergunta, em que momento você decide? Vou parar com o jornalismo e vou ingressar na atividade político-partidária porque quero ser candidata. Perfeito. Como disse, seres políticos nós somos todos. Não adianta você falar, não quero saber da política. Quer saber sim, porque é a tua vida, né? Ponto. Agora, político-partidário, quando isso acontece? Eu estava em um momento ali que eu fiz muitos eventos, eu era mestre de cerimônias, né? E fazia muito, ainda sou convidada para muitas ocasiões como esta. E eu estava ali em um momento como este e à época, o então deputado estadual Paulo Alexandre Barbosa, que estava como pré-candidato a prefeito de Santos, ele fez um convite, Aldri, você não quer fazer a nossa campanha, né? Vai começar. Eu falei, levei aquilo eu falei, muito obrigada, fiquei honrada, né? Nós gostaríamos muito que você fizesse, pelo teu empenho, pela tua bagagem, pelo teu conteúdo. Aí passou, falei, Aí aquelas ligações começaram, tal. Mas fizesse a campanha como? Que você ficasse responsável pela comunicação da campanha? Isso, e pela cara da campanha, também como jornalista. Mas você poderia vincular? Não, eu tinha que sair da TV. Então, pois essa minha... tinha que tomar essa decisão, né? E aquilo, como eu já estava incomodada, de certa forma, com aquela acomodação da vida que traz, né? Então, você é uma pedrinha bruta. E aí começam a te lapidar. Você vira um cristal e você é colocada numa prateleira onde as pessoas falam, naquele brilhante ninguém pode mexer. Então eu me sentia mais ou menos assim na TV Tribuna já, com todo respeito aos profissionais que lá estão, porque eu tinha muito, muito respaldo e respeito de todas as pessoas, né? Mas eu, enquanto profissional, já estava querendo outros caminhos e outra visão de mundo também. E foi, eu acho que, o começo para isso, né? E eu falei, olha, é um desafio, eu acho que pode dar certo. E a TV não queria, e eu falava, e aquilo ficou, acho que eu fiquei uns 6 meses para decidir. No final, quando era já para começar a campanha, eu falei, eu vou. E fui. Com a cara e com a coragem. A campanha foi um sucesso, foi um estouro, foi assim, mágico, né? Foi exitosa, o Paulo ganhou e ele, de cara, ele falou, você está com a gente na Secretaria de Educação por toda a tua bagagem. Então, eu não estava caindo de paraquedas. Eu sabia o que eu estava fazendo. Eu tinha a segurança do que eu estava fazendo. Não, né? E você acreditava no projeto. Exatamente. Porque para você renunciar, né, à estabilidade de um trabalho de 16 anos numa empresa tão importante como é o grupo A Tribuna na nossa região, de fato você teve coragem e acreditou vigorosamente que aquele projeto político era importante para a cidade e que estava ao encontro do que você pensava. Exatamente. Eu digo mais, o preparo. Eu falava muito para os meus alunos, não adianta a oportunidade passar, bater na tua porta e você falar assim, mas eu não me preparei para isso. Exatamente. E a oportunidade, ela bate uma vez na tua porta, 2 vezes, e aí você nega, e a tua vida passa.
É né? verdade. Então, eu me preparei para aquela oportunidade que bateu na minha porta. E eu agarrei aquilo, né, com a alma e com o coração. E fui. E estar na Secretaria de Educação foi desafiador. Porque, no início, as pessoas, elas olharam e falaram: o que uma jornalista está fazendo aqui na Secretaria de Educação? Porque as pessoas não conheciam a formação da Audrey, né? Elas conheciam a Audrey como jornalista na TV. E aquilo causou um preconceito no início. Eu imagino. Foi muito... Para mim, foi, não vou dizer assustador, foi desafiador porque me colocou... ali uma situação, agora vai. E não tinha volta. E eu fui. Você tinha que trabalhar, tinha que provar a que veio. Exatamente, né? E a minha mãe, sempre tem um ditado que eu acho que eu posso falar aqui, com toda a permissão sua e respeito, em todo lugar que você passar, não vá para deixar, sabe o que? Bater na bunda de quem passa? Desculpa a palavra, mas é isso mesmo, né? Eu não fui para lá para isso. Eu fui para lá para trabalhar e mostrei para as pessoas por que eu estava lá. E foi assim, Rutinaldo, uma questão de 2 meses. Olha que legal. E o olhar das pessoas já começou, não, olha o que ela está fazendo, olha. E mudou radicalmente o pensamento das pessoas em relação à minha função ali. E foi um estouro, né? Que bacana Trouxemos isso. projetos, fomos buscar parceria com a iniciativa privada, o Grêmio Estudantil que estava morto, enterrado, acendemos aquela chama, né? Colocamos o Grêmio em atividade em todas as escolas. Os Grêmios Estudantis estão até hoje, até Grêmio Mirim nós conseguimos colocar e implantar. Em tantos projetos que outras cidades vieram buscar como referência na cidade de Santos. E eu consegui enxergar que a política partidária ela fazia diferença na minha vida também. E até então eu não fazia parte de nenhum partido, Você não estava afiliada a nenhum partido. Nenhum partido. O prefeito a convidou em função do trabalho que você demonstrou durante esse período de campanha, que, Exatamente. felizmente, o resultado foi positivo. E passei 3 anos e meio na Secretaria de Educação sem me filiar a nenhum partido. Olha que interessante. Foi quando as pessoas falaram: Audrey, vai para a vereança, você pode fazer diferença lá. E aí eu tive que me filiar, né? E me filiei, tive um êxito Mas como muito que grande. acontece essa conversa, Audrey? Porque, veja, você tinha um projeto, mas estava vinculado a uma atividade executiva. Exatamente. Aí como que você descobre que você teria habilidade, aptidão e esse trabalho legislativo seria alguma coisa para te tirar dessa zona de conforto e para despertar, por exemplo, esse brilho que você tem quando você fala da vereança? Jamais pensei um dia passar tudo que eu passei na minha vida, tanto na Secretaria de Educação como para a vereança. Quando as pessoas falaram para mim, porque eu mesmo não me enxergava. Então, é por isso que eu estou perguntando. É porque como que isso, você né? se identifica? Eu me identifico. Você, olha, eu vou fazer isso, ou essa função me agrada, e agora eu vou me lançar nessa atividade, que é totalmente diferente do que você tinha experienciado até ali. Por incrível que pareça, eu comecei a enxergar a atividade do Legislativo dentro do Executivo, dentro da Prefeitura, dentro da Secretaria de Educação, por alguns projetos que eu recebia e que me deixavam preocupada. Falei, meu Deus, o vereador tal mandou esse projeto, mas a lei já existe na cidade. Será que ninguém avisou, ninguém viu antes? Era um copia e cola de algo que já existia, né? E aí, como eu falava aquilo para o vereador? Verbas parlamentares que a população tinha direito e que não chegavam à educação. E que eu despertei isso nos vereadores. Batia na porta lá, vereador, o senhor pode mandar verba para a educação para ajudar as nossas escolas a comprar equipamentos, fazer reformas. Você está falando da emenda positiva, lá em Santos existe. Existe, é uma verba parlamentar de 1,2% do orçamento. Isso, do orçamento total, a Câmara tem direito a uma parte que você pode indicar do orçamento. E aquilo é feito, né? E não pode ser mudado. Então, eu comecei a lidar com o Legislativo para ajudar o Executivo. Entendi. Aí eu falei, gente, eu acho que eu posso, dentro dessa minha experiência, de todo o conhecimento que eu estou adquirindo, fazer isso,
né, de um jeito diferente dentro da Câmara, né, e criar a minha própria história, o meu próprio enredo, porque quando você está no Executivo, você faz parte da história de alguém, né, te vinculam à vida de alguém, e isso também é muito difícil, porque o acerto ninguém vê você, mas o erro todo mundo te enxerga, né? É verdade. Então... Tem até um ditado sobre isso, né? Que o sucesso tem muitas mães, agora o fracasso é órfão. Ah, opa! Como vivi isso. Não é Mas, mesmo? e aí eu falei, poxa, então se é pra errar, deixa eu errar na minha história. Se é pra acertar, deixa eu acertar na minha história, né? Eu sou muito grata pelo que eu passei. Vivi uma história linda dentro do Executivo. Foi realmente, sabe, eu estive ao lado de uma secretária de Educação que é de excelência, que é a Venúzia Fernandes, onde eu aprendi muito com essa mulher. Sou grata também ao convite que foi feito pelo, hoje, então, deputado federal Paulo Alexandre Barbosa, né? Porque foi onde tudo começou, mas eu senti a necessidade também de mostrar a minha própria história. E foi quando eu decidi, vou ser candidata a vereadora e mostrar que eu também posso, dentro desse universo que ainda é muito ocupado por homens, né? E aquela época, quando eu decidi, não tinha uma mulher na legislatura em Santos. Olha só. Não tinha uma mulher. Então, foi mais desafiador ainda. E você se filiou a que partido? Eu me filiei ao Progressistas, né? Tá. E o único partido até hoje na minha vida, né? É difícil, porque a nossa voz ainda não é muito ouvida, né? E eu falo porque eu escuto as mulheres que estão em outros partidos também, né? É algo que é orgânico ainda, é natural, né? Não que isso não aconteça com os homens, mas eu digo a você, Rutinaldo, porque é difícil. Eu estou no meu 2º mandato, né? Foi um percurso aí que vivi sozinha, ao lado da minha equipe, que é muito pequena. Mas eficiente, porque os resultados estão aí. Os resultados são, porque na primeira eleição eu fui eleita com 4.500 votos. Sim, você teve uma ampliação de voto em relação ao 2º mandato, que é difícil para vereador. Muito difícil. Foram quase 6.000 votos na reeleição. E eu fiquei muito feliz. E foi ali, ó, chão, degrau a degrau, pedrinha por pedrinha, né? Combatendo com o trabalho, o preconceito. E eu nunca peguei o preconceito para falar, olha o que aconteceu comigo lá dentro da Câmara, olha, porque não sei quem falou. Não. O que eu faço? Acontece lá tem que ser resolvido. Porque eu fui eleita como eles foram eleitos. Então, a minha voz também precisa ser ouvida lá. Se é para resolver algum problema, que a gente resolva lá dentro, né? Se alguma ofensa acontece, que essa ofensa seja resolvida lá dentro. Então, mas quando você foi eleita pro primeiro mandato de vereadora, você era a única mulher na legislatura? Não, fomos eleitas, eu fui eleita e a Thelma de Souza também. A Thelma também. Então, aí nós éramos 2, no meio, somos 21 vereadores, né? E nessa legislatura aumentamos mais uma, então somos 3 agora. Espero que na outra consigamos aí ter mais êxito nessa questão, né, por mais mulheres, para realmente um equilíbrio dentro da política, que ainda a gente ainda carrega esse peso, né? Além do sacrifício que a gente faz para as nossas vidas, você sabe bem disso, fica longe da família, fica longe do filho, fica longe do marido, fica longe do vínculo de amigos pela demanda que a gente os tem. Os compromissos são muitos. Né? As pessoas falam, você não para de trabalhar. Eu falo, não é que eu não paro de trabalhar. É porque justamente no período que a população deixou ali aquele período de trabalhar durante o dia, ela quer ser ouvida. Então, à noite eu preciso estar lá ouvindo a população. E eu não posso reservar o meu dia, né, para mim e só trabalhar à noite. Porque as coisas acontecem 24 horas. É verdade. São escolhas que você faz para a vida. E eu escolhi estar como vereadora. Se eu escolhi isso, que eu faça do jeito, Mas do você acha melhor que você... jeito. Outra questão, olha que questão de autoindagação. Você acha que você foi escolhida ou foi um chamado?
É um propósito de Deus. Então, Eu acredito porque nisso. eu acho que vocação é muito mais chamado. Porque assim, se tocou. É o que eu tô falando. Se você disse em algum momento que você se entregou, então, de alma e coração. Né? E eu percebo que você realmente é bastante voltada, assim, às questões que você se dedica, de uma maneira. Há uma entrega emocional. Né? Há uma intensidade emocional muito significativa, que eu acho que é uma característica do seu trabalho, né? Até porque você também deixa transparecer isso em função das coisas que você diz, a maneira como você se comporta, né? Você é visivelmente alguém muito afetivo e que tem esse compromisso com o que pensa. Exatamente. É o que eu identifico em você. Agora, por que eu te digo de chamado? Porque eu acho que mesmo essa questão de você sentir, por exemplo, eu posso colaborar, se você não tivesse uma vocação, ou se você não tivesse sido chamada. Porque, por exemplo, o Paulo Alexandre te convida para você, na verdade, trabalhar na comunicação de uma campanha. Essa campanha, quer dizer, para você decidir isso, você tem que fazer uma renúncia. Então, assim, é uma renúncia assim, significativa. Quer dizer, então, além de tudo, você tem que ter uma coragem. Então, esse chamado é profundo. Porque, de outra forma, você não teria ido. E as coisas, vejam, vão acontecendo de forma muito positiva e tudo vai se encaixando. Existe um propósito. Existe um propósito e eu digo que Deus me dá resposta todos os dias. Eu falo, vou confessar aqui. Quando as pessoas me falam uma coisa, eu falo amém. Esse amém não é uma coisa que é minha. Ele vem de outro lugar. O meu marido até brinca comigo, o Audrey. Deixa de falar um pouco amém, as pessoas pensam que você é até pastora. Aí eu brinco com ele, falo, mas não, é uma coisa que vem. É isso que você está falando. Porque, às vezes, a coisa é tão difícil que eu penso em desistir. Mas no momento exato, vem a resposta. Vem uma resposta que fala assim, meu Deus, eu não posso sair disso. Porque hoje eu estou tão envolvida em tantas questões, em tantas políticas públicas que foram consolidadas, que é algo que só tem a crescer. É verdade. Então, assim, isso às vezes me assusta, porque eu não sei de onde vem essa força, mas eu tenho em Deus, né, no meu Deus, algo que realmente me fortalece todos os dias. E que pergunta sábia que você faz neste momento, porque isso pode servir para muitas pessoas. Sim, eu acho que é a bem isso. A sua dificuldade, hoje, ela pode servir para muitas portas que vão se abrir. É só você encontrar em alguém uma oportunidade e entender o que aquela pessoa está te trazendo, né? Às vezes é difícil você decifrar tudo isso, mas todos os dias eu faço esse exercício. Por que essa pessoa veio me falar isso nesse momento? Não, e de você olhar para dentro também e você sentir, quer dizer, qual é o seu propósito em relação à vida? Porque, quer dizer, você veio para quê? Não é? E eu digo isso porque na atividade política, eu já conversei isso em algumas oportunidades, eu acho que primeiro você tem que ter esse compromisso e o desejo verdadeiro, sentido de servir. Que eu acho que é a primeira questão. Então você tem que ser uma pessoa disposta a servir, que é isso. A vida pública é exatamente isso. E você tem que ter também, na minha opinião, essa perspectiva de deixar alguma coisa. Não é um legado por vaidade para se eternizar como nome ou como alguém que, em função da ocupação transitória de um cargo político, construiu suposta notoriedade. Mas de realizar alguma coisa pelo amor que você tem às pessoas e pelo quão grandiosa pode ser a política quando ela realiza algo que é difuso e que vai beneficiar pessoas que você já, na sua dimensão material, não tem mais condição de compreender o alcance. É verdade. Eu acho que é bem isso. Mário Sérgio Cortella fala o seguinte... tem uma passagem que ele disse que quando o filho dele começou a ter, né, noção das coisas, ele fala, quando você completar 12 anos, eu vou te contar qual é o segredo da vida. E ele passou a vida até os 12 anos perguntando, fala o segredo da vida, pai. Quando ele fez 12 anos, ele falou, senta aqui que eu vou te contar o segredo da vida. A vaca não dá leite. Aí o menino olhou, a vaca não dá leite. Pense nisso. Você tem que buscar meios
para fazer esse exercício, para tirar o leite da forma correta, no momento certo, e pensa que isso é fácil. Não pensa que isso é fácil, não. Porque não é. É a nossa vida. Então, não deixe não deixe nossas crianças ficarem esperando algo acontecer. Ensine as crianças a buscarem isso. Os nossos adolescentes, isso aconteceu na minha vida. Eu sempre fui buscar. E por isso que hoje eu tenho o meu terreno, meu solo muito firme. Quantos irmãos você tem? Eu tenho uma de coração, eu tenho uma de sangue e 3 de coração, né? Que a minha mãe, ela, quando a gente tinha eu tinha 12 anos e minha mãe pegou 3 irmãos para estarem lá com beleza. a gente. Então, eu então, percebo que a sua mãe é uma referência fundamental na sua vida. Muito. A sua mãe, muito. qual era a atividade profissional dela? A minha mãe nunca parou na vida, né? Minha mãe é desbravadora. Ela, no auge da carreira dela, ela comandava uma equipe de 100 homens dentro do Banco Bradesco. Olha ela só. era chefe do departamento ali de câmbio, né? Na Rua Amador Bueno. E ela que liderava toda uma equipe. Então, assim... Quer dizer que essa coragem é genética. Minha mãe foi Miss, minha mãe foi jogadora de vôlei. É uma coisa incrível, né? E é uma coisa incrível. A minha mãe, ela é a força, é a pessoa ali, a força, né? Então... E eu digo, né, assim, para você atingir algo, você precisa de 3 pilares. É a vontade de fazer, realizar, buscar, vontade de sonhar com algo, mas não adianta se você não tiver a capacidade técnica. Buscar o aprendizado, o conhecimento, a leitura, né? Você se especializar em algo para realmente acontecer, mas que vai acontecer com o amor que você se dedicou, a vontade, a capacidade e o amor que reúne tudo isso. E tudo que eu faço com esses pilares aqui e pensando na minha mãe. Por isso que tá dando certo, né? Eu vou imaginar, se na minha época a gente ainda sofre tudo isso, imagina na época da minha mãe, então, o que ela passou. É verdade. Então, nesse ponto é que eu acho interessante, que eu ia te perguntar também de uma forma mais específica. A que você atribui a dificuldade das mulheres ocuparem espaços de poder no Brasil hoje? Ainda hoje, embora nós tenhamos, porque é uma legislação que, em tese, viabilizaria o ingresso das mulheres na atividade político-partidária e também para a ocupação de espaços efetivos de poder, mas a gente percebe que ainda há muito para avançar. E por que nós não avançamos o suficiente ainda? As pessoas muito me perguntam qual a necessidade de termos 30% da obrigatoriedade das mulheres no partido. Qual a obrigatoriedade, né? Por que da obrigatoriedade de termos 30% do orçamento, né, do fundo para as mulheres? Total. Porque se não há obrigatoriedade, aí que não teríamos mesmo as mulheres. Se já com a obrigatoriedade é tão difícil, por um lado é isso, né? Da não permissão de entrar. Existe isso. Muitos homens não querem que a gente entre. Mas, pelo outro lado, eu também ainda enxergo uma barreira muito grande no ambiente familiar das mulheres. Muitas querem estar ao meu lado nas atividades que eu executo, faço, mas quando é para ir para a linha de frente, vamos filiar, vamos para candidata, deputada, a vereadora. Ai, Aldrin, mas e meu filho e o meu marido. Então, essa raiz da mulher dentro de casa, apesar da gente, hoje, mais de 50% das mulheres que sustentam os seus lares, principalmente com o ato de empreender, e isso é grandioso, né? E está lá demonstrado, são as pesquisas que demonstram isso, elas ainda temem estar no campo político. Por tudo que a gente ouve, sente, presencia. E isso é muito sério, né? Então, por isso eu faço questão de dizer às mulheres, é possível, você pode. Olha aqui o meu exemplo, né? Sou casada, tenho filho, eu faço as atividades que você faz, às vezes em menor quantidade, mas
trago aqui o exemplo da professora. A professora sai 6 horas da manhã de casa, ela cumpre 3 períodos para sustentar o seu lar, manhã, tarde, noite, chega por vezes 11 horas da noite e vai cuidar do lar. E é isso que eu faço todos os dias. Ah, mas tem o enfrentamento, tem a exposição, tem a visibilidade, você fica realmente mais vulnerável. Sem dúvida. Né? Vamos colocar aos flashes, né? As câmeras. Fica. Mas é um ato de cidadania também. É um ato de proteção à vida. É um ato de proteção aos nossos direitos. Se nós não tivermos esta representatividade, nós também seremos anulados disso. Eu trago aqui um exemplo claro disso. Após a minha entrada, depois de 2017, nós tivemos muitos avanços dentro da política voltada às mulheres. A endometriose é um caso, você sabe disso, você acompanha comigo, né? Sim. Nós não tínhamos uma política pública que aliás, nem se conversava sobre isso. Pelo menos eu não tenho notícia de nenhum evento grande dentro daqueles que foram realizados a partir do momento que você e outros, evidentemente, começaram a trabalhar com esse tema, mas você vê, é um tema que é muito sensível às mulheres e que nós não tínhamos, pelo menos até ali, no meu entendimento, um debate aprofundado sobre essa questão que tanto impacto causa às mulheres de uma forma geral. Exatamente. A endometriose, ela impacta uma sociedade toda. Se você olhar como um desconhecido para a doença, você vai falar, mas por que tanta preocupação com essa doença? É para a mulher. É uma doença que deixa a mulher incapacitada, ela não está mais no mercado de trabalho por conta das fortes dores, ela impacta no ambiente familiar porque ela é uma das principais causas de infertilidade. Sim. Essa mulher, ela olha para o marido e diz, eu não posso ter filhos, e o marido queria ter filhos com ela e abandona esta mulher no meio do caminho por causa de uma doença, né, que ele não tenta buscar uma solução porque os médicos não são especialistas e não conhecem o que é a endometriose profundamente, né? Então, a mulher, ela está nas UPAs com fortes dores e toma injeção e toma medicamento e ninguém tem uma solução para essa mulher. E nós conseguimos, por meio da política pública, por conta de reuniões, audiências públicas, Ministério da Saúde, Secretaria de Estado da Saúde, secretarias municipais de saúde, colocar na região da Baixada Santista o centro de referência em endometriose para cirurgias feitas pelo SUS. Coisa que a mulher que morava na região da Baixada Santista, e nós estamos falando aqui com uma expectativa de mais de 50 mil mulheres com esta doença que tinham que esperar na região da Baixada Santista por 4 anos para fazer uma cirurgia em São Paulo, e quando elas chegavam lá, simplesmente olhavam para ela e falavam, você fez esse exame aqui? Não, volta para tua cidade e espera mais um pouquinho porque eu preciso desse exame. Olha, faltou esse exame, volta para tua cidade, espera mais um pouquinho, porque esse exame é preciso. Então, essa mulher caiu em depressão profunda. Olha a consequência e dinheiro público sendo jogado no ralo e as consequências virando uma bola de neve sem fim. Então, assim, a representatividade muda destinos. E é isso que a gente faz quando a gente tem homens e mulheres trabalhando lado a lado. E eu fico muito feliz com essa mescla que a gente está ganhando nas câmaras. Mas sabe, Aldre, uma outra reflexão que eu fiz aqui numa conversa com a Cláudia Luna, que é uma advogada muito vinculada ao trabalho de defesa dos direitos fundamentais femininos. E a gente estava discutindo porque qual é a questão que eu identifico? Eu vejo claramente que tem uma perspectiva de gênero. Agora, eu percebo também que o fato de você eleger mulheres por si só não significa que aquilo que se relaciona às políticas que são fundamentais às mulheres por conta da sua identidade de gênero, que vão ser implementados, porque não raras vezes, mulheres que eventualmente ocupam espaços de poder, por ausência de perspectiva de gênero, muitas vezes não fazem um trabalho que seria importante para conseguir se criar uma estrutura a viabilizar a proteção dos direitos femininos. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque no seu caso, eu percebo que há essa sensibilidade.
Em outros casos, eu não identifico isso. Então, o que eu queria te perguntar em função disso? Tudo que eu acabei de mencionar. Como se dá o processo de formação dessas lideranças para que a gente tenha a possibilidade de, a partir de eleger mulheres que tenham essa perspectiva, se possa alterar a realidade das mulheres que nós temos hoje no Brasil. E mesmo que avançar no que se refere à ocupação dos espaços de poder. Porque, veja, a mim também não convence a questão da cota. Tá, eu tenho uma cota para ser candidata, mas eu não tenho uma cota para ocupação efetiva de espaço de poder. Então, quer dizer, por que não temos hoje, ainda hoje, essa definição de cota de ocupação de espaço dentro do legislativo que seja? E por fim, que eu gostaria também de mencionar aqui, que eu gostaria de uma reflexão sua, porque eu sei que você tem pensado e tem falado muito sobre isso, que é essa questão dos partidos em relação às lideranças femininas. Porque o fato de eu ter um determinado valor para investir em candidatura feminina não significa que eu vou distribuir isso de maneira equânime. Sim. Porque não raras vezes você tem que determinadas pessoas que têm evidentemente mais influência ou se vinculam a determinadas lideranças partidárias, têm de repente um investimento visivelmente maior em relação àquela outra que de repente tem um trabalho muito mais efetivo do ponto de vista sociopolítico, mas não tem o mesmo apoio dentro das colunas partidárias. Exatamente. Por isso que temos que pensar diferente, muito diferente. Primeiro ponto. Não adianta a mulher chegar na política e perder sua essência. Exato, é isso. Eu já peguei depoimentos de mulheres que falaram que elas não usavam mais saias, porque o ambiente era mais masculino. Ora, que elas não fazem mais maquiagem. Oi? O quê? Eu vou deixar de usar o meu batom, o meu blush, a minha sombra, a minha saia, porque eu estou num ambiente legislativo? Não, imagina. A essência que eu digo é da alma feminina e desse pensar feminino. Assim como o homem tem. E entra com esse pensar também masculino. Então, a coisa só vai ser saudável quando as características elas não fugirem daquilo que realmente é. Né? É exatamente isso que eu acredito. Então, assim, mas jamais eu vou mudar o meu pensamento porque o outro está me pressionando pela ocupação do espaço. Jamais. E eu não vou desistir porque ele quer que eu desista. Exatamente. Essa questão da falta de igualdade, né, em relação à verba, isso precisa de mais fiscalização. A gente tem os poderes independentes e de fiscalização que precisam realmente atuar mais. Na legislação, não essa passada, na anterior, eu fui chamada pelo Ministério Público Federal para que a gente pudesse ali explicar como presidente do Progressistas Mulheres no Estado, qual o trabalho que a gente estava fazendo de chamamento para as lideranças femininas. E eu fui parabenizada pelo trabalho que eu estava desenvolvendo, né, de fazer esse chamamento. Ainda esbarro na questão da finalização, que é a vontade, que eu não posso obrigar a mulher ela querer realmente estar. Então, mas isso não passa também, né, por um processo de formação? Porque... Passa por uma transformação de cultura. E essa transformação de cultura, ela passa pela ocupação do espaço. Eu vejo hoje como ocupando o cargo de presidente da União dos Vereadores da Baixada Santista, e aqui quero parabenizar todos os vereadores, porque você ocupa um espaço político. Poderiam ter escolhido qualquer um dos 136 vereadores da Baixada. Né? Se eu não me engano, nós não chegamos a 10 vereadoras na Baixada Santista. É assustador. Nós temos 136 vereadores no total e não chegamos a 10 vereadoras. Temos 3 cidades que não temos mulheres na vereadora. Itanhaém não tem. E São Vicente também não tem, né? Então, assim, é assustador isso ainda hoje. Então, eu vejo que essa ocupação do espaço, ela precisa ser muito bem explorada. Então, uma mulher ocupando a presidência da União dos Vereadores da Baixada Santista.
E por que eu parabenizo os vereadores? Porque eles poderiam ter escolhido qualquer homem. E eles escolheram uma mulher que realizou, uma mulher que fez. Eles escolheram uma mulher pelo trabalho desenvolvido ao longo desses anos. Mérito. E isso, para mim, foi uma honra e está sendo, assim, um presente. E eu vejo isso como um presente. E eu sou grata por isso, por esse reconhecimento. E eu quero todos esses vereadores ao meu lado, juntos, para que a gente possa mostrar que é possível chamarmos mais mulheres sem tirar os homens dos seus lugares. Porque eu acho que existe ainda esse temor, né? Dentro de tudo que você traz, existe o temor também. Nossa, mas elas vão ocupar nossos espaços. Olha, mas elas vão invadir o nosso terreno. E não é isso. Né? O que a gente, na verdade, está pedindo e demonstrando é a capacidade técnica. Lá no início do programa, eu disse a você, quando você fala assim, da cota, não adianta a gente colocar qualquer mulher para estar nesta caminhada, porque nem toda mulher terá esse perfil, como nem todo homem tem o perfil e está. Né? E está ocupando um espaço que não deveria ser dele, porque só está ocupando espaço porque ele não tem o perfil técnico para estar representando uma população. Então, e a quem cabe isso hoje? A escolha? A nós, enquanto cidadãos. Nós que escolhemos, nós que vamos às urnas. Por isso que a participação, ela é crucial, ela é fundamental para a transformação de uma sociedade. Tudo passa por isso, Rutinaldo. Tudo passa pela observação, pelo conhecer, pelo saber, né? Você acha que a gente está evoluindo nesse sentido? O quanto que a gente já andou? Considerando essa realidade que nós temos hoje de redes sociais, você acha que ela contribuiu positivamente ou aquele conhecimento de resumo ou nós vivemos uma sociedade apenas de espetacularização, sem nada de profundo, sem raiz de bambu? Olha, eu acho que a gente está mudando, sim. É um passo pequeno, mas a gente está dando esse passo. Eu pego a minha votação agora para... Eu quero chegar nisso também. Eu pego o meu exemplo como isso, sabe? Eu não tenho um trabalho grandioso na internet. Eu não sou aquela campeã de visualização, né? Mas as pessoas reconheceram o trabalho, reconheceram o dia a dia, reconheceram o fazer. Então, eu acho que as pessoas estão mudando também. E a tecnologia, ela é muito bem-vinda quando ela é usada para o bem, né? E passa pelo nosso olhar criterioso. As pessoas que estão vendo esse programa, acompanhando esse programa, que você consiga fazer esse filtro do que você precisa e pode levar para a sua vida. E a responsabilidade de cada qual nesse processo de transformação para melhor. Impedir as pessoas de ver, isso é um absurdo. Que tenhamos todo tipo de programa e que você possa observar, mas que eu faça o filtro. Caramba, aquela pessoa falou aquilo que é absurdo. Não quero isso para minha vida. Não quero. E eu vou fazer esse filtro para mim. Mas a sua visão é otimista. Você acha que melhorou nesse aspecto? Eu acho. Eu acho e pego a minha vida como exemplo. Porque senão eu não teria tido essa votação grandiosa que eu tive. Então, mas assim, eu acho que a gente... Porque assim... Eu vou chegar a 27 mil seguidores agora, né? No Instagram. E no Facebook, 37 mil, né? Então, assim, eu tive mais de 50 mil votos. Quase 51 mil votos. Da onde é isso? Né? Então, de pessoas que estão acompanhando o trabalho, né? Pessoas que sabem quem é a Audrey, né? Então, isso é espetacular. Então, mas é só para vocês entenderem aqui, a nossa querida Audrey, ela foi candidata a deputada estadual aqui em São Paulo, na eleição passada, e teve essa votação expressiva, muito significativa, considerando inclusive também, né, que você fez um trabalho ali na região da Baixada Santista. Sua votação realmente foi excepcional, sinceramente. Nós temos grandes nomes que tinham 1 milhão de seguidores nas redes, mais de 500 mil seguidores nas redes. Eu até falava para minha equipe, nossa, e agora? Disputar com essas pessoas
E essas pessoas tiveram 15 mil votos, não chegaram a 20 mil votos, né? E conquistarmos todas essas pessoas, eu falo que nós atingimos o objetivo meio. Não atingimos o objetivo fim por diversas circunstâncias, principalmente partidária, né? Então, o partido não conseguiu fazer o total de votos, senão eu teria conquistado também, né? Mas o objetivo meio foi espetacular. E não tenho a menor dúvida, considerando inclusive a extensão do investimento de campanha. Agora, o seu índice de conhecimento ele é elevado. Aí que tá. Você pode não ter, em tese, de acordo com o que você imagina, os views comparativamente do ponto de vista numérico. Agora, a sua figura, ela tem um índice de conhecimento, inclusive por conta desse trabalho longevo que você vem fazendo na região. Exatamente. E você não é uma liderança, se você for analisar friamente, é uma avaliação que eu faço, só ali nesse sentido, no caso da cidade de Santos, por conta também desse trabalho, porque você circula muito pelas cidades, ainda Sim. hoje. E esse trabalho que você vai realizar na UVEBS e o fato de você ter sido eleita a primeira mulher presidente da União dos Vereadores da Baixada Santista, vem nesse contexto desse trabalho que você vem realizando, que não é local, ele é regional, porque você caminha por todos os lados. Exatamente. Então, assim, ele também vem nesse contexto. Eu nunca parei de circular pelas cidades. Sim. Né? Então, é o histórico do jornalismo. Durante a Secretaria de Educação, eu tive muitas experiências com as 9 cidades, né? Essa troca. E como vereadora, desde o primeiro momento, eu já comecei a fazer parte da União dos Vereadores, né? Como vice-presidente, como integrante, e sempre estive em todas as cidades. Então, as pessoas elas se acostumaram com a figura da Audrey, não só pela presença, simples presença, mas sempre levando algo de produtivo, sim, né, agregando. e efetivo para que fosse aproveitado ali naquele município. E isso me deixa muito feliz. A sua votação é prova disso, é prova de que seu trabalho está no caminho certo. Exatamente. E eu tô, sabe, às vezes... Eu fiquei, as pessoas... Eu estive em Itanhaém, né, recentemente, e uma amiga minha, ela disse assim, Audrey, o que as pessoas falam para mim, o quanto você se superou. Todo mundo estava esperando, logo depois da votação, você sumir um pouco, né, por você ficar triste. Olha, lógico, fiquei triste. Triste com 50 mil votos? A minha tristeza durou um dia. Eu não fico triste com 50 mil votos. A minha tristeza durou um dia, eu digo, porque depois eu comecei a olhar aquilo de outra forma, de outro jeito, com a grandiosidade que realmente foi um presente. Mas foi, Audrey, né? De fato foi. E aí eu tô mais acelerada do que eu já tava, né? E as pessoas falam, meu Deus, você acelerou ainda mais. Eu falei, e me esperem, porque eu vou acelerar ainda mais. Se Deus quiser. Amém. Amém. É isso aí. Agora, o que eu queria te falar é o seguinte, dentro desse cargo que você vai assumir agora como presidente da União dos Vereadores da Baixada Santista, qual é o seu projeto? Qual é a sua expectativa? O que você pretende implementar ou qual é a sua reflexão sobre o que a UVEBS pretende trabalhar nesse período? Qual vai ser a grande bandeira? Enfim, o que você imagina que, tendo em vista o que você recebeu hoje, assumindo o mandato de presidente, e qual é o seu objetivo? O que você pretende entregar ao final do seu mandato como presidente da UVEBS? Perfeito. Para que as pessoas entendam, a UVEBS, a União dos Vereadores da Baixada Santista, ela é uma instituição que tem esse objetivo de fazer a articulação entre os poderes, né? E executivo, judiciário também, e principalmente entre os municípios e estado. Então, buscar as soluções para os problemas de forma regional, mas também entendendo as fragilidades de cada município. E percebendo que aquela necessidade que existe em Itanhaém é a mesma que existe em Santos, com situações diferenciadas e muito pequenas, mas que estão nos municípios. E que o município de Itanhaém, hoje ele está morando lá e os filhos estão estudando naquela cidade, mas amanhã ele muda para Santos.
e que as cidades não podem ser tão diferentes nos seus protocolos, principalmente na área da saúde. Nós já estamos em plena ação, em plena atividade. É porque é uma região metropolitana também. É isso, né? Nós temos aí 26 anos de região metropolitana que só vai muito na teoria, né? Chega disso e a gente vem fazendo um trabalho já pela UVEBS, de realmente dar as mãos e entender o turismo como forma única, a educação como forma atendendo a todos os municípios do mesmo jeito, da mesma forma, e a saúde, né? A gente tem lá em Santos, numa das UPAs, a média diária de atendimento é de 60% dos pacientes de São Vicente, né? Então, como atender esse paciente na sua cidade da melhor forma? E isso realmente está acontecendo porque os vereadores estão mais próximos. Sim. Né? E isso é muito bom porque a gente tem uma força de forma isolada, mas juntos nós temos outra. E hoje a gente já está articulando algumas reuniões com o governo do estado para que a gente mande, para que eles conheçam a demanda regional e não por município, para que a gente tenha essa leitura de forma diferenciada. Por exemplo, nós tiramos agora na pauta da primeira reunião da nova composição da diretoria 3 situações que vamos levar ao governador já com uma agenda feita, que é a transparência do CROSS, que é o Sistema de Regulação de Vagas. Nossa, essa é uma demanda antiga. Você sabe bem disso. O número e a ampliação de leitos de forma regional em nossos hospitais, que se faz necessário diante do aumento da população com essa questão do home office, né, que nós estamos recebendo muitas pessoas do estado de São Paulo nas nossas praias, no nosso litoral, para ficar, né? E essa questão ela precisa ser mudada, né? E a Baixada Santista não pode ser mais vista como ela estava antes da pandemia. É outra situação, é outra realidade. E que a gente tenha as portas abertas com a Diretoria Regional de Saúde, qualquer vereador, qualquer um dos 136 vereadores. E em relação à segurança pública, já em contato com o secretário estadual, o Guilherme Derrite, que assumiu a secretaria, era o nosso deputado federal, agora está à frente da secretaria, para entender que a Baixada Santista ela tem um diferencial, uma característica, que ela não é só Operação Verão. Nós recebemos os turistas todos os finais de semana. Fato. Né? Além do número populacional que aumentou drasticamente, né? Como eu já disse. Então, a Baixada precisa ter um tratamento diferenciado em relação à segurança pública. Aumento do efetivo, mais equipamento para a nossa polícia, tanto civil como militar, né? E mais infraestrutura para as nossas delegacias. E o secretário estadual já vem entendendo isso, mas a gente quer que a Baixada seja aí, né, lista dele, prioridade. E vamos lutar para isso. Então, olha a importância da União dos Vereadores. Sem dúvida. Né? Nós temos hoje representantes regionais como deputado estadual e federal, mas são 6. Nós somos 136 vereadores. Pois é, excelente. É isso aí, eu acho que está no caminho certo, porque, de fato, os problemas ali são comuns. Então, a questão que, como nós temos, inclusive, uma direção regional de saúde que abarca todas essas cidades, as 9 cidades, então, necessariamente, nós precisamos ter uma política que seja metropolitana. Assim também a questão do transporte, que é alguma coisa que a gente vem discutindo já há algum tempo. Então, eu acho que nesse contexto, o trabalho que você está fazendo e considerando as pautas que já foram tiradas e já o início dos trabalhos, me parece bastante animador. Eu tenho certeza que apoio não há de faltar pelos vereadores. Será um sucesso e todos estão muito motivados e vamos trabalhar juntos. É isso que está fazendo a diferença. É isso. Audrey, querida, agora eu queria que você me falasse assim, desse trabalho que você faz como vereadora lá na Câmara de Santos, o que você considera, quer dizer, o que é o melhor e o que é o mais difícil nesse trabalho de vereador? Se olhando para trás, quer dizer, embora a gente perceba visivelmente que você está muito satisfeito e feliz com esse trabalho que você realize, e eu gostaria que você dissesse também por que valeu a pena.
Olha, o melhor é você transformar a necessidade de uma população em política pública permanente. O que quer dizer isso para as pessoas? Independente do governo que passar, aquilo vai continuar para você e para toda a sua família, né? Será um legado deixado e a política pública ela tem que ser construída com muita responsabilidade, com a escuta de quem está na ponta, que são os profissionais, são, né, as comunidades. E que a gente faça esse chamamento e que está sendo isso divino. Essa transformação ela está sendo espetacular. E isso me deixa muito, muito feliz. O difícil ainda que isso não vai terminar muito é a politicagem que existe, né? Que está enraizada e que você tem que passar por esses obstáculos. E eu passo com muito foco, determinação, porque eu sei onde eu quero chegar, sei que o objetivo que eu quero alcançar. Se a gente ficar com os olhares muito para as laterais, a gente não chega. Então, eu faço esse exercício diário todo santo dia mesmo, né? Para atingir o objetivo da população. Então, foco, determinação e trabalho. E valeu a pena porque... hoje eu me sinto transformada por tudo que eu vivo, por tudo que eu escuto, pelas dificuldades que eu vejo, e eu me transformo como ser humano muito melhor a cada dia, porque eu tenho uma base, que é o respeito ao próximo. Sem isso eu não trabalho, sem isso eu não vivo. E com isso eu transporto isso para mim e isso me faz um ser humano muito melhor, graças a Deus. E aprendendo todos os dias com alguém, hoje aqui no seu programa, saio de forma totalmente diferente do que eu entrei. E é isso. Valeu muito a pena tudo que eu fiz. Se eu pudesse falar, se alguém falar, volta atrás para mudar tudo, não mudo nada. Faço tudo de novo. Se eu puder fazer melhor ainda, né? Mas tudo valeu muito a pena. Que legal, né? Isso é muito bom porque também teve uma passagem aqui da nossa conversa em que você disse sobre essa questão de convidar em função da sua história que outras pessoas também possam se encantar pela política, especialmente as mulheres, e que venham auxiliar nesse trabalho tão importante. Porque, como a gente estava conversando ali um pouquinho antes de entrar, que é o que eu acredito e você também, não há outro caminho possível para a gente transformar a sociedade para melhor, senão uma política qualificada, né? Então, e a gente vê quando... sente, porque também eu acho que tem muito isso, principalmente o trabalho, a eleição de vereador, ela dá muito isso, as pessoas sentem como você é, né? E no seu caso é muito fácil perceber que esse encantamento, de fato ele existe e ele é o que te motiva a continuar fazendo esse trabalho tão importante e reconhecido como foi na eleição passada. Exatamente, é o que eu falei, né? Se não tiver amor por toda essa construção, as pessoas não conseguem sentir sua alma. Quando eu estou em um lugar, fazendo uma palestra, mostrando meu trabalho, ao final, as pessoas, elas vêm e falam. A gente sente na tua fala, no teu olhar, o quanto você ama o que você faz. Para mim, isso não tem dinheiro no mundo que pague, porque senão não faz sentido. É verdade. O que faz você ser diferente no meio de tantas pessoas é o amor por aquilo que você escolheu. Sem dúvida. Querida, lamentavelmente nós estamos chegando ao final deste episódio, que é muito, muito agradável, foi muito interessante, porque você realmente tem uma história bastante interessante, que eu acho que de fato vai inspirar muita gente. E nesse contexto, então, infelizmente a gente já está no final, como eu disse, eu gostaria que você fizesse aí as suas considerações finais, deixasse um abraço para todo mundo que te acompanha, que gosta de você, para quem não a conhecia, que vai passar a conhecê-la também, como é que a gente pode seguir você para aumentar esse número de seguidores. Olha, parabéns, Tinaldo, pelo seu programa, já começa pelo nome, né? Pode pensar diferente, eu acho que é isso, que possamos cada vez mais obter conhecimento para pensar diferente. Aqueles que assistiram esse programa e querem conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, que é um trabalho em equipe, Aldre Cleis Oficial nas redes,
Nós estamos também com um programa bem interessante, todas as segundas-feiras, no Sistema Santa Cecília de Comunicação, na rádio, né? Levando convidados especiais com temas que ajudam as pessoas a refletirem sobre sua vida. Então, se a gente passar por essa vida e não ajudar o outro, não faz sentido. Então, eu tento fazer isso todos os dias. E falar para as pessoas: acompanhem, participem, né? Só assim a gente vai transformar realmente o nosso mundo, atingir aquilo que a gente realmente quer. As pessoas sempre falam: eu quero um mundo diferente, eu quero um mundo melhor. Mas o que você está fazendo para isso? Qual a semente que hoje você está plantando para que a gente possa colher a médio e longo prazo? Pode ser que você não consiga colher esse fruto, né? Mas alguém vai, o seu filho, o seu neto, e é nisso que a gente tem que pensar, é isso que a gente tem que pensar, né? Senão a gente vira uma pessoa egoísta. Eu não vou fazer mesmo porque eu não vou usufruir disso, mas alguém vai, e o mundo, com certeza, no futuro será melhor. Eu penso muito sempre nisso, né? Quando alguém vem falar para mim, Tinaldo, mas já tentaram, mas já fizeram, mas não deu certo, vamos fazer de novo? Bora, vamos fazer de novo, melhor e diferente. Então, siga a Audrey Cleis nas redes aí, Instagram, Facebook, YouTube, vai lá, que com certeza vai valer a pena. Isso aí, querida, olha, deixa eu agradecer você mais uma vez, viu? Obrigada. Parabéns pela sua merecida eleição como presidente da União dos Vereadores da Baixada Santista. Eu não tenho dúvida de que você fará um trabalho extraordinário, a exemplo de tudo que você tem feito ao longo da sua bem-sucedida vida, tanto a profissional quanto a política. É isso. Né? Então eu desejo realmente que você tenha muito sucesso. Obrigado mesmo, viu? E a vocês, minhas amigas e meus amigos que nos assistiram até agora, muito obrigado pela sua audiência. Um abraço super carinhoso. E se você gostou deste episódio, como eu tenho certeza que você adorou, porque não tem como não gostar da Audrey, então o que você faz? Você curte, você compartilha, você manda para todo mundo, tá bom? Pra gente poder divulgar o mais que a gente puder, porque o que a Audrey disse aqui é muito importante. Eu tenho certeza que vai iluminar muita gente aí a se interessar pela atividade política e acompanhar o trabalho que os políticos têm realizado aqui no nosso país. Muito obrigado. Um beijo super carinhoso para vocês e até o nosso próximo episódio. Tchau!